Aula de hoje é um pouco excepcional, é a primeira. Eu vou passar para vocês aqui umas ideias que eu acho que são importantes de passar, que tem a ver com toda a proposta do Market Elevation, toda a proposta desse curso, dos nossos cursos em geral, certamente, coisas que eu acho que são muito importantes, diferenciais para a gente que trabalha com marketing, e pretendemos terminar a nossa aula com o exercício da pergunta norteadora. Alguns já fizeram, outros vão poder fazer essa brincadeira aqui, e depois submeter, ou quem já fez me manda diretamente no WhatsApp, que mesmo sem eu ter visto, eu abro aqui, a gente pode trocar uma ideia. A pergunta é norteadora, tá? O template zero. Quem já fez eventualmente, me manda no meu WhatsApp direto, que aí eu fico aqui de olho aberto no WhatsApp. Ah, então vamos tratar disso. Ela vai ser um pouquinho mais extensa, como eu falei. Eu já agradeço desde já a paciência, o que não é natural nosso, não agradecer a paciência, mas ir na aula até mais tarde. E pronto, olha, hoje, como vocês sabem, é um dia particularmente relevante para a gente. Embora isso aí é uma pena que a gente não tem muita força, né? Então a coisa não pega como deveria pegar, né? Obrigado aqui, Ariadne, já vi ali, depois eu vou abrir aqui. Ah, mas hoje é o dia do profissional de marketing. Dia do profissional de marketing. Eu não consegui ainda, perdão, eu não consegui ainda identificar quem foi que criou esse troço e quando, o dia do profissional de marketing, tá? Eu não consegui. Já vi algumas hipóteses aí e tal, mas eu também não me aprofundei, eu vou ver isso em algum momento que eu tenho essas curiosidades. Dia do profissional de marketing é comemorado no Brasil, por exemplo. E aí tem um pessoal que fez lá e tudo, e eu coloquei já uma coisinha lá da aula de 120 anos, muitos de vocês já viram, os que não viram eu recomendo que vejam, mas eu vou usar isso para poder trazer aqui algumas coisas para a nossa aula e para começar aqui falando. E aí é o seguinte, só para vocês saberem, para começar aqui o papo, né? Porque a gente que vai trabalhar com pen de canvas e planejamento, antes de tudo isso vem o marketing, né? Que é a base de tudo, a gente vai planejar marketing estratégico. Então, o Dia Nacional de Marketing é hoje. Só para vocês saberem, em 2023, salvo erro, o Kotler, o Philip Kotler, junto com as Nações Unidas e com a Associação Europeia de Marketing, European Marketing Association, que é um conglomerado de associações que aí envolve de Portugal, da Ucrânia, da França, da Alemanha, da Polônia, da Inglaterra, né, o CIM, da Espanha também. Eles se juntaram para fazer o Dia Internacional do Marketing, que é dia 29 de maio, e aí pronto, né? Também coincide, vamos dizer assim, né? Obviamente que isso foi pensado com o dia do nascimento do Kotler, que está vivo ainda, né? Faz 94 anos esse ano, em maio. Agora em maio, dia 29, junto com a minha mãe, né? Ele, Kotler, minha mãe, Dia Internacional do Marketing. 29 de maio, Dia Internacional do Marketing. E aí, hoje é o dia do profissional, e eu queria começar aqui dizendo para vocês o seguinte: é uma pena que o Pedro, eu não vi ele aqui, o Pedro Castro não está aqui, ele nem me respondeu hoje, ele é um cara que responde rápido, deve estar com qualquer tarefa aí para fazer. O Pedro já fez 3 cursos meus, 2 e agora vai ser o terceiro aqui, o Pen de Canvas, muito bom aluno. É um cara que tem uma empresa de segurança, tá? Uma empresa de segurança. Na primeira vez que ele foi meu aluno no MBA, no MBA que eu coordeno no IPOG, aí no Brasil, né? O Pedro, isso foi em 2022, talvez. Ele estava num momento bom, né? Por conta você vê como é que o macroambiente influencia, né? Por conta das questões políticas, legais, ele estava num momento muito bom, né? Nessa área de segurança, dar curso de tiro, de luta, etc., era um momento peculiar para isso, e vou me restringir a esse comentário em relação a essa época. O macroambiente estava favorável para esse tipo de empresa. E o Pedro, na altura, ele comentou de procura de mulheres por cursos ligados à segurança e defesa pessoal. E eu conversei com ele lá e tal, falei assim, cara, isso aí pode ser. Aí eu falei para ele de outros exemplos, de oficina para mulher, né, curso de mecânica para mulher. Eu estou lembrando desse caso porque, por causa da Toyota, do trabalho de lá, né? Depois tem aquela. Quando eu falo oficina, são aqueles atendimentos de oficina, né, concessionário específico para a mulher. Eu falei, cara, você pode ver aí uma coisa de fazer algo específico para a mulher, né? E ele fez na altura,
e foi bem legal, se deu bem, né, e tudo, foi muito interessante. Vai estar aqui com a gente nas próximas aulas, acredito. E aí, essa semana, ele me mandou um material que me chamou muita atenção. A empresa dele chama Brutal Precision. O carro-chefe dele é treinamento, e treinamento para pessoal assim do BOP, de Exército Internacional, ele é bem fera. E também uma parte de, não sei se chama esse nome, mas é tipo transporte de pessoa importante. Então, vai lá uma Madonna e contrata lá ele para colocar segurança, carro blindado, helicóptero para seguir os caras e tal. E esses são os carros-chefe dele. E aí ele me mandou uma proposta que ele estava montando para fazer colocar alguns produtos de segurança que envolviam treinamento, conscientização, uma consultoria, né, e tal, para escola, né? Isso me chamou a atenção, e aí eu gravei uns áudios para ele, queria trazer para vocês esse exemplo aqui, e eu falei o seguinte, eu falei assim, ô Pedro, bicho, antes, no caso de você fazer produtos desenhados para mulheres, e agora você me deu um racional aí dessa área de escola, aí tem lá um monte de coisa, preocupação de pais, né? Tem escola em São Paulo que é 20 mil reais a criança, né? A preocupação lá dos pais, o cara coloca chip na criança. Nos Estados Unidos, toda semana tem alguém que entra lá e fuzila uma galera. Na Europa também está virando moda, no Brasil já teve caso e tal, e ele observou isso e fez lá um produto para esse pessoal, né? E eu falei assim, cara, olha só, bicho, o que você tá sugerindo demonstra que você mentalmente, cara, migrou de patamar no marketing, tá? Porque a mentalidade, né? A gente começa a sentir isso, cara, que o marketing pegou na gente, que a gente está com aquela cabeça de marketing estratégico, então o que eu chamo de mentalidade estratégica, quando você faz algo tão brilhante, tão básico do marketing, que é o quê? Ele observou, nesses dois casos, que havia carência num certo segmento de mercado. Presta atenção. O padrão do cara é fazer curso. Depois você vê o Instagram dele. É fazer curso com um monte de homem forte, tatuado, saindo na porrada e tirando arma um do outro, dando tiro. É isso que ele faz. Quase que o Ultimate Fighting. Ele observou essas oportunidades, segmentos de mercado não atendidos ou mal atendidos. Isso que são os nichos. Nichos são segmentos de mercado não atendidos ou mal atendidos. Viu que aquele espaço não estava ocupado e desenvolveu um produto para aquele segmento. Por mais que a gente estude isso na primeira página de qualquer livro básico de marketing que você for pegar, não é fácil a gente migrar para essa mentalidade. Em geral, a gente tem uma mentalidade de produto, que é veja um produto legal, e aí porque eu gosto, porque eu sei, porque é fácil, porque eu conheço uma galera, e aí eu vou meter para poder vender, né? Então, essa mentalidade é um exemplo, tá, de, vamos dizer assim, objetivos secretos que o Nino tem aqui com vocês enquanto alunos, né? É que, de fato, vocês façam, os que não têm, eventualmente, né, essa visão mais automática, né? É que você, cara, dê uma certa transformada mental nessa forma como você enxerga o marketing. Tá? O marketing, galera, eu vou até parafrasear lá o McKenna, né, no artigo de 91, marketing is everything, marketing é tudo. E é tudo, não é porque a gente é da área de marketing, não, eu vou justificar aqui, né? E aí você também pode pegar o Drucker, por exemplo, né? O Drucker, em 75, lá falando, né, que toda empresa, em primeiro lugar, é uma empresa de marketing. E ele também fala que as empresas deveriam investir só em inovação e marketing, o resto é besteira. Tá? E o Drucker não era um cara de marketing, era um cara de gestão, né? O primeiro guru no formato que a gente tem hoje foi o Drucker. Muita coisa legal, brutal, etc., mas também foi um guruzão, tem um monte de artigo crítico, quem quiser também depois eu passo. Esse, por acaso, tem inclusive um cara em português que tem uns 2 ou 3 artigos críticos do Drucker muito legais. Bom, depois alguém tem que me lembrar, senão eu não vou lembrar. Bem, e por que isso? Porque, olha só, as empresas existem para quê? Existem para gerar lucro para o acionista. Depois você pega um livro de TGA,
teria gerado administração, que vai estar escrito isso lá. Né? E o acionista pode ser o dono, pode ser a família, pode ser o casal, pode ser os irmãos, pode ser literalmente acionista que está na bolsa. Alguém numa empresa privada, o cara criou aquela empresa porque ele, o grupo, sei lá o que for, quer ganhar dinheiro no final do dia. Problema zero com isso, problema zero. Né? Empresa privada é para o cara poder lucrar e é para isso que serve. A gente também está aqui para isso, vocês também estão. Golaço. Beleza. Show. Como é que a empresa lucra? Ela tem que reduzir as despesas e aumentar as receitas. Reduzir despesa também tem a ver com o cliente, mas vamos deixar isso aqui pausado para não complicar muito. Receita, aí não tem hipótese, cara. Para aumentar a receita, eu tenho que trazer cliente, porque esse cara que vai me trazer dinheiro. Por enquanto tá tranquilo o raciocínio? Tá mole, né? Beleza. Então o cara vai me trazer dinheiro. Então eu tenho que colocar cliente para dentro, né? E claro, também, como eu falei, tentar reduzir meus custos, né? Seria o mundo ideal para poder aumentar o lucro. Trazer mais receita. Tem que trazer cliente. Então a minha dependência do cliente, ela é completa, né? Se eu não tiver cliente, eu não tenho dinheiro, a empresa não funciona, quebra, para, fecha a porta. Então eu preciso ter cliente. O marketing, nós de marketing, deveríamos ser os responsáveis por zelar pelo cliente na empresa. Aí a gente fala que o marketing, que o cliente é o coração da empresa, o centro nervoso e tal, e deveria ser. Tá? E por que que o marketing faz isso? O marketing nasceu com esse propósito. Né? Eu vou falar aqui lá do Ted Levitt, né, em 83, na verdade. Você tem o artigo dele de 60, que é Miopia de Marketing, que você também tem acesso, deveria ler, está em português. Miopia de Marketing, Ted Levitt, Theodore Levitt, 1960, Harvard Business Review. Vocês têm lá na pasta. O outro é de 83, Globalização dos Mercados. Isso não tem em português, não. E foi nesse artigo que não só ele popularizou o termo globalização, ele que popularizou o Levitt, com esse artigo, em âmbito de mercado global. Só que nesse artigo ele fala que o propósito do negócio, depois ele faz essa ponte do negócio ser indissociável do marketing, é atrair e manter clientes. Então a gente no marketing somos nós, somos ou deveríamos ser os responsáveis por trazer clientes e manter o cara aqui na empresa. O pessoal esquece disso. Aqui no Marketing Serviços vocês vão perceber que a gente tem o foco em manter o cliente, manter os alunos. E trazer, claro, né, que aí tem que. É um segundo coisa também importante. Então, marketing é trazer e manter clientes. Tá? Nesse sentido que eu estou aqui criando essa narrativa, a, é, 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 o marketing ele é completamente, volto a dizer, indissociável da empresa. As empresas, para funcionar e para ter alguém que compre algo, né, dê dinheiro para receber alguma coisa em troca, para ver essa relação de troca, eu tenho que ter um produto. Lembrando que todo serviço é um produto, tá? Então, produto igual produto ou serviço. Então, o cara tem que ter um produto. Aí, esse produto tem que ter um preço. Esse produto ele tem que ser comunicado, tem que ser vendido. Depois, ele tem que ser entregue. Para o produto percorrer esse caminho, tem que ter alguns processos. Ao longo desses processos, na venda, no atendimento, no suporte, pessoas estão envolvidas. E no caso de serviço, eu também tenho que tentar tangibilizar o serviço para que ele fique mais fácil de ser compreendido, comprado, etc, etc. Mencionei aqui os 7 P's lá do marketing, né? Os 7 P's do marketing. Não há como fugir disso. Toda empresa trabalha dessa maneira, né? Então, você vê qual é o tamanho da importância do marketing nas organizações. Então, acima de tudo, galera, e concluindo agora, acima de tudo, no nosso curso, vocês vão ter esse suporte de uma metodologia que tem base científica. Vocês devem ter visto essa aula, então eu vou falar muito disso. Que tem lá base científica, eu explico qual é essa raiz científica. Tem aplicação em inúmeras empresas públicas, privadas, do Brasil, de fora do Brasil, pequenas, médias, grandes. Então, essa metodologia, que eu, pelo momento, vou reduzir a parte ferramental, mas eu também gostaria de transformar vocês, embora seja uma palavra forte, tão mal utilizada hoje em dia, né? Com essa mentalidade estratégica. Compreender o marketing estratégico. O marketing estratégico significa, infelizmente, é tipo design thinking. É o que deveria ser o marketing sempre. Né? Não deveria ser outra coisa. Marketing igual a marketing estratégico. Né? Deveria ser isso que a gente trabalha na nossa organização. Tá? Então, se eu conseguir, como efeito colateral, que vocês também fiquem mordidos um pouco, quase que com essa causa,
né, que vai ser importante para vocês defender na organização, porque pelo momento provavelmente todos vocês trabalham na configuração de marketing, lá quase que um patinho feio, e quem manda é o comercial. E o comercial só faz marketing, galera. Vendas está dentro do P de promoção de marketing, né? A venda lá direta pessoal. A negociação, trabalhar com preço, mexer em preço e tal, está dentro de marketing, né? O comercial é o cara que mais tem contato com o cliente. Então, ele, de fato, tem esse termômetro que é importantíssimo, né? O comercial, muitas vezes, tem esse sentido apurado, né? Se não for uma coisa mais sofisticada, racional e coerente, um sentido, uma intuição apurada em relação à concorrência. Então, o comercial, de fato, pratica brilhantemente o marketing. Só que ele é comercial, não é marketing. Marketing é uma outra coisa, só que o cara pratica marketing. Se você pega lá aquelas grandes fábricas de marketing, de marcas, como Unilever, Procter Gamble, etc., etc., você pega lá o camarada que é o brand manager de uma empresa dessa, como é o caso de um aluno nosso aqui, o Miguel Magalhães, que é português, que está na Procter Gamble, está lá no grupo de networking na Inglaterra. O brand manager, olha só coisa bizarra, apesar do cara ter o nome de brand manager, ele também tem um histórico muito interessante por trás, né, desde a década de 30, inclusive, particularmente da Procter Gamble, né, que teve um papel interessante na mentalidade de brand como a gente entende hoje. O cara que é o brand manager, ele toma todas as decisões dos pés de marketing. Então, o Miguel, que é esse meu aluno que é brand manager, ele toma conta de um produto, é um absorvente íntimo feminino, ele toma conta desse produto e ele que escolhe. Vamos distribuir aonde, como é que vai ser o preço, fazer que tipo de campanha. É ele que toma essas decisões. Tá? Isso é muito mais próximo do marketing também. Então, essa mentalidade é muito importante. Ilustrei com o Pedro, com esse caso dele, eu espero que ele possa apresentar eventualmente para a gente, que é justamente isso, né? Você aplicar perfeitamente. E aí tem desde essa visão, vamos colocar, de um microambiente, né? Você observar um segmento não atendido e desenvolver um produto para atender aquele segmento, golaço, perfeito, maravilhoso, como deveria ser. E também mentalidade estratégica, no sentido de olhar o macroambiente. Lá naquele acrônimo PESTEL, né, de fatores políticos, econômicos, socioculturais, tecnológicos, environmental, naturais e legais, PESTEL, macroambiente, e a gente observar como que cada vez mais, isso é outra coisa importantíssima, o macroambiente, ele durante muito tempo foi ignorado porque ele era mais ou menos estável, né? Então, minha empresa aqui é uma empresa de médio porte. Eu não vou me preocupar com questões políticas e legais, cara. Isso não me afeta muito. Sacou, bicho? Eu não vou ficar. Teve mudança aqui, algum tipo de comportamento da sociedade e tal. A coisa demora um tempo, né? Até aquilo ali pegar no tranco e tal. Então, o macroambiente ele sempre foi uma coisa meio que ignorada. Eu, inclusive, lá no curso de Pend, no livro do Pend, eu falo que eu sempre tive dificuldade de vender o macroambiente, porque todo mundo acha que já sabe tudo, né? O cara não quer fazer, ele não quer pagar por aquilo, né? Entretanto, agora não dá mais. Porque o macroambiente, os fatores macroambientais, né, estão completamente instáveis, turbulentos, um ambiente cada vez mais imprevisível. Esse ano, nós em 50 países vamos ter, e alguns já tiveram, como o caso de Portugal, eleições majoritárias. O Brasil também vai ter, embora não majoritária, né? Então, olha quanta coisa vai mudar, né? E o cenário, nesse caso político, recheado de artificial intelligence, robô, fake news, etc. Tá? Pandemia, as questões climáticas, galera. Olha o sul do Brasil, né? Deus nos livre, cara, como é que tá? Guerra rolando aí, cara. Aqui do lado, na Ucrânia. Depois lá, em Gaza, né? Para mencionar alguns. Então, cara, essas maluquices já não está dando para ignorar. E eu, como estrategista de marketing, eu tenho que desenvolver uma capacidade de conseguir observar isso que está acontecendo, porque isso vai afetar o meu setor, a minha empresa diretamente, eventualmente, tá? Então eu gostaria muito de conseguir ou desenvolver em quem não tem isso desenvolvido, ou aprimorar em quem tem, mas essa mentalidade que você vai começar a ter uma certa, por um lado, uma certa ownership assim, né, do marketing, né, de você ter essa coisa de abraçar a causa, entender a responsabilidade que a gente tem trabalhando com marketing também. Falava isso com um colega professor, hoje está lá em São Francisco. Eu, às vezes, dou palestra para ele na Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Ele estava conversando hoje aqui, trocando ideia. Muito tempo que a gente não se falava, ele me ligou por acaso, né? E eu falando com ele, ele falou assim, cara, a responsabilidade que é trabalhar com marketing.
O marketing pode arrebentar com vidas. O marketing pode arrebentar com países. Quem quiser também me pede. O relatório da... Deve ter, talvez, no máximo 2 anos, o relatório da Organização Mundial de Saúde, falando do impacto dessas grandes corporações, Nestlé, Unilever, na África, por conta de um excesso, né? Um excesso de publicidade enganosa, um relacionamento muito promíscuo com médicos. Aí a Organização Mundial da Saúde fez esse relatório dando um alerta que mães na África, saudáveis, que poderiam amamentar os seus filhos, elas estão recusando dar o peito para o filho porque elas acham que a fórmula que ela compra lá, o Nestlé lá, dá mais certo. Ela se recusa, bicho, a dar. E a Organização Mundial da Saúde fala assim, cara, isso aqui está acabando com a juventude na África, sabe? E a gente tem que, isso aqui é um alerta da Organização Mundial de Saúde. Então é muito importante a gente ter essa noção e compreender o que o marketing pode fazer para a empresa. E as empresas, as decisões estratégicas da empresa, geralmente são decisões de marketing. Quem já viu aula minha sabe. Se você pegar lá o Ansoff, né, de 57 e 58, né? Você vai ver lá, Nino, eu quero abrir aqui uma nova filial em Minas Gerais, né? Decisão estratégica está lá na matriz de Ansoff. Nino, eu queria pegar aqui esse nosso produto que é uma camiseta preta e agora oferecer ela em rosa e branca. Está lá no Ansoff, 57, quando o cara fez isso. Estratégia de marketing, né? Growth. Você também pega a artigo da década de 50 falando que o marketing tem que ser marketing de crescimento. E certas coisas foram se perdendo ao longo do tempo. E o problema disso, o que que é? O problema disso é que aí a gente começa a ganhar menos, começa a ter dificuldade de fechar trabalho porque é de marketing, marketing é fazer rede social, a molecada que usa chat GPT e Canvas, aí tá proliferando no mercado e tomando um monte de vaga, e vira essa bagunça. Então eu não gosto disso, não queria que também acontecesse com vocês, e também vou tentar ajudar nesse sentido. Particularmente na aula de hoje, que ela vai ser um pouco mais aberta e diferente, nas outras já focar mais realmente na metodologia, porque como eu vou falar aqui num segundo quando eu colocar os slides, a tua preocupação como aluno tem que ser aprender a metodologia. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, você vai ver lá uns alunos tarados, e no melhor sentido que eu estou falando aqui, né, aquela galera, né, vários, tem uns 3 ou 4 ali que o cara é viciadão mesmo. Fez lá, você vai ver os exercícios dele, né? Pega a turma do ano passado, a turma 2. Pega exemplo, você vai ver um monte. O cara colocou lá, cara, segmentação. O cara colocou 50 itens na segmentação. Eu não estou esperando isso de vocês. Eu quero que vocês dominem a metodologia. Então, quando você for fazer os exercícios, não precisa colocar 50. O correto, quando for fazer esse trabalho para um cliente ou para uma empresa, é você tentar ser o mais exaustivo possível. Isso também está no livro do Pende. Porque nós humanos, a gente se contenta muito facilmente quando a gente chega numa resposta satisfatória, mas ela pode não ser a melhor resposta. Então, para a gente poder filtrar, priorizar, eu tenho que ter 50 coisas, vou filtrando, priorizando e escolho quais são as 3 melhores. Se eu tiver 4, eu não sei se as 3 melhores são realmente as melhores. Tá? Mas, para o curso, você pode fazer, preencher lá 2 linhas, 3, porque a preocupação é se você aprende a metodologia. Se você faz 2 e 3 linhas corretas e você já aprendeu a mecânica da coisa, aí fazer 2 linhas ou 2.000 é tranquilo. Tá? Então se preocupe em fazer o mínimo corretamente. Estando correto, depois você pega aquilo correto e repete 100 vezes, porque é uma metodologia. A metodologia científica, uma das vantagens dela é que ela prevê, por conta de experimentos prévios que houve, que continuam havendo nesse caso do Pend Canvas, né, que aquilo, da maneira que está sendo ensinada, passo 1, 2, 3, 4, etc., se você pegar aquilo e replicar em outros clientes aquela metodologia, você tende a chegar nos mesmos resultados. Como você vê lá em pesquisa de político, que essa pesquisa tem lá o índice de certeza de 95% e tal, e aqui a margem de erro de 2%. É mais ou menos isso, porque tem a ciência por trás do questionário e da seleção também da amostra, tá?
Bom, agora eu vou parar, vou passar para o Paulo Figério e depois vou jogar aqui para o nosso slide. Fala, mestre Paulo. Fala, mestre Nino, pessoal, boa noite. Boa. Bem, de novo, um prazerzaço estar participando aqui com você, Nino. Suas aulas, show de bola, parabéns. Nino, o que que me veio à mente aqui foi o seguinte: você sabe que eu sou da indústria farmacêutica, e quando eu trabalhei numa empresa anglo-sueca, a AstraZeneca, nós também tínhamos essa denominação que mudou de produto para brand, né, para marca. Então a gente passou a ser não um gerente de produto, mas gerente de marca. E na época, como agora eu vi que também que você falou sobre o Theodore Levitt e globalização, o que que acontecia? Na farma tem as patentes. Então, Uhum. quando a gente lança uma mega brand, né? A gente tem já todo o cálculo aí da patente, e essa mega brand, ela era tida como que a marca ela é tão valiosa porque a mega brand vai ser o que é para os unicórnios. É uma marca que vai vender pelo menos 1 bilhão em nível global. Sim. A minha dúvida é essa. Eu sei que aqui a gente às vezes confunde um pouco esse negócio do brand, mas eu sei que até hoje já tem na estrutura do marketing, e isso veio da Suécia, que essa estrutura, o cara é VP de marca, ele é diretor de marca e é gerente de marca, não mais gerente de produto. Sim. Uma coisa que eu esqueci. É por conta de escola europeia e escola americana ou não tem nada a ver? Não, não, acho que não tem a ver da questão de nenhuma escola. Isso aí seria um papo mais longo. Desculpa, não. Não, 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 mas eu vou te responder. Eu vou só indicar aqui para o pessoal, e é interessantíssimo essa papo. Eu vou só indicar, eu não sei se o Lázaro ou o Renan, lá no meu YouTube, vai ter aquela aula com o Marcos Hiller, Marketing versus Branding, né? Então, socializa aqui no chat, por favor, que ali vai ter alguma coisa. E eu também já fiz, eu não lembro qual foi a aula que eu dei, também acho que foi uma aula aberta que eu falei sobre isso. É, de maneira resumida, é o seguinte: é complicado falar, e eu vou só aqui levantar que existe uma corrente de pensadores do marketing que acham que branding é, é desnecessário, é frufru, né? É frufru porque é marketing, né? E é o marketing aplicado. Aí você fala que tem posicionamento, isso é previsto no marketing, inclusive na parte estratégica de marketing. Há diferenciais da marca, o marketing também pratica isso, então existe essa corrente. Eu não estou falando que eu defendo aqui e tal, aí seria um papo mais longo. Existe essa corrente. E muito disso por quê? Porque o papo de branding, ele foi provocado pelo mercado profissional. Na década de 30, começou a haver um movimento nos Estados Unidos principalmente, tá? Um movimento calma lá, eu sou aqui a Unilever, eu faço 1 bilhão de barras de sabão por mês, coloco no supermercado, só que o cara vende como o sabão do Paulo no supermercado dele. E lá no da Naimara é supermercado Nayara, nosso sabonete. Né? Ou então não coloca nem marca, coloca lá o bagulho lá jogado. Né? E aí começou uma disputa de quem é a marca que tem que ficar. Aí o supermercado, os hipermercados, as grandes empresas, os grandes centros comerciais falavam, não, isso aqui é nosso, né? É meu. Aí a Unilever falava assim, não, cara, mas é meu. Né? E aí depois também, às vezes, tinha, em alguns casos, tinha um intermediário também, que era o cara que dizia que era dele. Ele comprava da Unilever, colocava a marca e dava no supermercado. Então rolou essa discussão. Existe uma coisa chamada manifesto de marca, também na década de 30 eu posso passar para vocês, de um cara chamado McElroy, da Procter Gamble, que ficou muito conhecido, é datilografado isso, eu posso dar para vocês, que ele explica lá o que a Procter deveria fazer. Ele não cita exatamente branding ou gerenciar marca, mas ele fala que é um problema isso, e ele dá as opiniões dele que estão alinhadas com o que seria a ideia de branding, de ter a propriedade da marca ser da empresa. Tá? Legal. Na década de 50,
Na década de 50, na Harvard Business Review, e eu tenho esse artigo também para vocês, deve ter sido o primeiro artigo de um acadêmico que tenta resolver o que seria branding. Tá? E ele tenta separar branding de marketing, ele tenta usar algumas coisas de efeito, né, daquela ideia de brand, é uma coisa mais filosófica, que pega lá a pessoa pela lealdade, é o que está por trás de não sei o que lá. Então ele dá uma floreada já ao acadêmico, e aí que começa o problema. Porque apesar de ele dar uma certa floreada, é um artigo acadêmico muito bem feito. E aí o David Ogilvy, não foi a primeira vez nem a última, o David Ogilvy, e também não foi a primeira vez nem a última de agências, o David Ogilvy pegou esse artigo, ele mesmo fala, o próprio David Ogilvy, ele fala sobre isso. Ele pegou esse artigo, deu a interpretação que ele quis dar, embalou como ele quis embalar na agência e começou a vender isso. Aí branding virou outra coisa. Então você, como acontece muita coisa de marketing, você vai tendo um mundo tentando descobrir o que é aquilo cientificamente, academicamente, porque é importante isso, e a coisa já virando bagunça do outro lado, né? E aí a gente vira esse mundo que tem hoje, né? A galera de branding, como a gente falou agora, o caso lá da Unilever, o caso seu na área farma, no meu entendimento, são excelentes praticantes de marketing. Aí o cara quer dar o nome de branding, beleza. Quem sou eu para poder falar que não sou, né, bicho? Porra, você tem o Acker falando sobre isso, o próprio Keller, né? Um monte de gente prática e um monte de empresa grande. Quem é o Nino? Mas isso realmente é uma coisa complicada. O branding, a ideia de branding ela é muito antiga e ela nasceu da gente literalmente marcar. Isso vai estar no meu próximo livro, tá? Estou dando aqui um teaser para vocês. Essa história, né? Que são várias histórias interessantes de marcar ferro e fogo, tá? Então, um camarada ele marcava lá o prisioneiro, para se o cara fugir eu conseguir identificar ele, marcava o barril de vinho do porto, marcava o escravo, marcava produtos que eram propriedade com a preocupação legal e de não ser roubado. A preocupação era essa. Não era para o cara poder ver lá o símbolo e falar: opa, esse vinho tem a procedência. Isso depois foi percebido sem querer, né? Mas foi uma proteção legal, em primeiro lugar. E durante muito tempo, brand era tratado, inclusive, na área de direito, com problemas legais, de copyright, roubo de marca, né, e tal. Depois que foi superada essa fase, começaram a vir outros benefícios e aí a coisa foi ampliando. Então, eu acho que é uma coisa realmente interessante e eu dependendo do momento, eu me contento e falo assim, bicho, chama do nome que você quiser. Você aí é um gerente de marca da Procter Gamble, não interessa o nome, legal, bacana, que bom para você, deve ser muito mais rico, bem-sucedido do que eu, e deve ter aí várias histórias legais, viajar o mundo inteiro. Mas o que você faz, irmão, é praticar marketing como marketing deveria ser praticado, gerenciando, né, gerenciando todos os elementos de marketing. Muito bem. Certo? Beleza. Então, olha, vamos passar aqui para os slides. Tá? E aí tá aqui, ó. Agora me diga. Vocês estão vendo os slides? Ele às vezes dá uma leve travada. Estão vendo os slides, pessoal? Tá, beleza. Sim. Sim, obrigado. Então deixa eu só colocar vocês aqui. Agora, agora eu não tô vendo mais o chat, tá? Então para falar comigo levanta a mão porque dá um tipo um plim. Dá um plim, aí eu fico esperto aqui. Então vamos lá. Aula ao vivo 1. Planejamento e tal, turma 3. Vocês fiquem espertos, estão turma 3, tá? Isso aí vai ter lá uma pastinha que vocês vão ter que colocar exercício, eu vou explicar já a turma 3. Tá? Por favor, já sabe disso, coloca o seu nome, às vezes você entra pelo telefone e fica lá, iPhone 13. Aí você coloca lá, João, ou então me fala, Nino, não consigo mudar, pode colocar para mim, aqui é a Maria. E eu mudo, tá bem? E eu coloco. Porque a gente fica muito preocupado de alguém não entrar aqui, né? Porque pegou o link de alguém, a gente não conhece e tal. Fica no mudo para você não dar mole aí para o azar na sua casa, no seu escritório, levanta a mão e vão embora todas as aulas e fica aí na câmera, porque isso para mim é muito importante, que eu sempre olho aqui para o lado para vocês, tá? Bom, em relação a breaks, tá? Normalmente os breaks vão ser ali na metade da aula em geral, eu fico esperto, já tento concluir algum tipo de raciocínio para a gente não deixar nada pendente e damos o break. O break ele vai de 10 a 15 minutos, tá? Também a depender do dia, da correria. E claro, imagina eventualmente, Nino, pô, será que dá para dar uma parada? Estamos precisando. Beleza. Ou, Nino, pode ser 15 minutos, cara, porque a gente me fale à vontade, tá?
A gente vai fazer hoje 15 minutos, também por volta da metade da aula, portanto daqui a um tanto tempo aí que eu tenho que ficar aqui esperto, confuso, é uma maluquice isso. Legal. Eu vou estar sempre online antes, vou chamar vocês, você interage no chat, no grupo do WhatsApp, você vai ter as aulas gravadas toda a aula, fique tranquilo, tá? Você vai ter material para poder estudar, e seu papel é estudar, fazer os exercícios, está aqui, não tem mistério, é isso. Aproveite, estamos aqui para isso, tá? Obrigado, parabéns, bem-vindas. Já falei isso aí 50 vezes, já me conhecem, já tem 2 aulas lá gravadas, uma sobre o Nino na parte profissional, atualizado, salvo erro, até o início desse ano, a outra do Nino na parte pessoal também até o início desse ano, e é óbvio que, como vocês certamente vão perceber, quando eu falo da minha vida pessoal ali, é para os alunos, eu nunca postei nada daquilo, nem coloco foto lá brincando com o filho no parque nas redes sociais, então mantenham também lá com vocês essa aula para vocês poderem me conhecer um pouquinho mais, depois tem aí. E aí aqui tem o Renan, quando a gente voltar do nosso intervalo, eu vou pedir para com mais calma o mestre Renan e o mestre Lázaro se apresentarem com mais calma. Vocês já tiveram interação com o Lázaro, eventualmente com o Renan também, e vão estar aqui com a gente nas nossas aulas, quase todas, pelo menos, vão estar aqui. E vocês também têm o contato deles no WhatsApp, fiquem sempre à vontade. Tá? Só rapidamente, o Renan é o cara que é o chefão de marketing e uma espécie de CEO do Market Elevation, e o mestre Lázaro é o nosso responsável pela parte de relacionamento com vocês, com os alunos. Tá? Eu, Nino, isso também é importante saber, eu fico só na parte acadêmica. Reunião, inclusive comercial, eu não participo, eu não gosto. Eu interfiro, sabe, em coisas que não tem que interferir, então não é para eu estar ali. A minha parte aqui é acadêmica, e isso, inclusive, eu acho que é um ponto muito positivo nosso, graças a Deus, não há essa mistura, então, pronto. Algumas marcas. Eu sempre reforço para vocês poderem, claro, não são obrigados, mas siga para dar força, para compartilhar, para curtir. Eu sempre sigo os alunos, exceto, se o perfil do aluno é fechado. Eu respeito, não mexo, tá bom, à vontade. Se o perfil do aluno é exclusivamente pessoal, tá? Eu também não entro lá na vida pessoal do aluno. Aí eu não sigo. Senão eu sigo em todos os casos. Então, se eventualmente você é meu aluno e me segue, eu não te seguir, por favor, me mande uma mensagem na rede social lá que for, né? Porque às vezes eles não identificam, né? Às vezes está lá, tá o Ricardo, por exemplo, grande mestre de Anavis, finalmente juntos, hein, mestre? Tá lá o mestre Ricardo. Aí o perfil dele é @Iron Maiden Brasil. Eu não vou nem saber quem é, tá? Então, por favor, me fale que eu sigo, porque eu gosto de acompanhar os alunos. A gente tem aí aluno, cara, o mestre Lombe aí já virou um cara internacional, tá? Pô, vai estar aqui de novo, tá agora em Portugal, obviamente, vai estar de novo no Porto para evento, fazendo trabalhos aí fora do país, e já está fora porque ele é de Angola. O Faganello, que por acaso também hoje não está, tem programa em rádio, a Cíntia tem programa em rádio, nós temos várias Cíntias, né? A gente tem aluno que é palestrante também, em evento grande, aí, então eu adoro ficar sabendo, eu compartilho, eu curto, então, por favor, me chame a atenção lá, tá? E temos o livro Pende, você também não é obrigado a comprar, eu acho que é um livro excepcional, é um livro de consulta também de consulta. Eu sei que alguns de vocês me conheceram por conta do livro, então, obviamente, eu sou muito fã desse livro, foi muito bem trabalhado, editado, diagramado. Você vai na Amazon, preferencialmente, costuma ter os preços melhores, no momento está metade do preço, o valor padrão é 149, tá? Então, pronto, o livro do Pende. E aquilo que eu falava para vocês, tá? Marketing de verdade. Me perdoe aqui qualquer coisa de soar pretensioso, certamente não é isso. Entretanto, eu gosto de usar marketing de verdade, já uso há bastante tempo, inclusive, né? Como a gente não tem uma popularidade muito grande aí, né? Acaba que outros já se apropriaram desse termo, né? Mas há muitos anos eu uso marketing de verdade, e não porque eu sou o dono do marketing de verdade, não, né? Mas é que existe um marketing que é muito além daquela superfície que a gente, em geral, vê, e pronto, a gente tem que ler, tem que correr atrás, tem que estudar, né? Mas existe um marketing que é muito além
de rede social, de marketing digital, de lead. E eu acho que é importante a gente ter essa compreensão. Eu penso o seguinte, cara, trabalhamos com isso. É nossa vida profissional, é o que sustenta a nossa vida. Espero que também vocês gostem do que vocês fazem, né? Então, cara, você gosta daquilo, você trabalha com aquilo, é o teu ganha-pão. Vamos então nos aprofundar, né? Vamos aprender mais sobre aquele troço ali, né? Vamos nos diferenciar, vamos sair aí dessa mesmice que está o mercado, tá? E como eu falava para vocês, a gente tem essa aula que eu recomendei hoje lá, está recomendada lá no curso, alguns já viram, e eu estou pegando esse mote por conta do Dia Internacional, por conta de todo esse meu discurso agora e por ser a aula preliminar. Então eu tenho aqui uns 3 ou 4 slides. Quem tiver dúvida pode me interromper, levantar a mão. Eu tenho uns 3 ou 4 slides que eu queria fazer muito brevemente um apanhado de como é que a gente chegou até aqui. E é muito breve mesmo, tá? Porque isso aqui daria um curso de doutorado de 4 anos. E eu não saberia dar também, tá? Se fosse uma coisa tão longa e tão aprofundada. Pelo contrário, eu seria aluno lá. Né, se o foco fosse esse. 120 anos foi em 2022, tá? Foi em 2022, foi quando eu tive essa aula. 2022. Portanto, a nossa disciplina de marketing, a disciplina, tá? Que a gente chama, né, que foi quando começou o pensamento de marketing. 1902. Esse marco, ele não é aceito por 100% dos intelectuais, há uma discussão aí, né, mas para tentar facilitar, a visão hegemônica é que o pensamento de marketing, ou seja, o marketing sendo formalizado como uma disciplina do conhecimento, tá? Específica, né? Tendo ali uma vida própria. O Marco é um curso, em 1902, na Universidade de Michigan, chamado As Indústrias de Distribuição e Regulação, né, ou Regulamentação de Produtos Agrícolas nos Estados Unidos. Tá? E eu vou mostrar como é que a gente chegou lá. Antes desse momento, antes de haver uma formalização intelectual, acadêmica, de uma disciplina específica de marketing, o marketing era praticado. A gente chama de as práticas de marketing. Isso aconteceu, galera, com qualquer ciência. Qualquer ciência. Medicina. Antes de haver uma disciplina do conhecimento medicina, que havia estudos sistemáticos, e claro, é muito mais antiga do que o marketing, obviamente, né? Tinha pessoas praticando medicina. Né? O cara ia lá e pegava lá a plantinha e sabia que colocando aquela plantinha lá no teu machucado ajudava a curar. Mais rapidamente, lá no tempo lá das cavernas, você pode ver aquele documentário muito interessante sobre os Neandertais, que agora é novo no Prime, né? Né? Pronto, o cara praticava, né? Ah, bicho, tá aqui, teve lá uma guerra lá, 2000 anos e tal, bicho. O cara tem problema na perna, vai gangrenar. Aí o cara ia lá, cortava, depois descobriu que, em vez dele cortar com serrote, era melhor ele pegar um machado e cortar. E aí, em vez de colocar esterco para poder estancar o sangue, porque o cara morria depois por causa do esterco, né? Ele aprendeu que se queimar ali cauteriza. E aí a coisa vai melhorando. Direito, a mesma coisa. Engenharia, obviamente. Antes do cara pensar em como fazer lá a engenharia, construção civil, por exemplo, se construir a casa. Né? Pirâmide, né? A pirâmide é um caso clássico, né? Se bem que aí talvez já havia algum tipo de formalização, né? Por acaso eu não sei, é uma coisa interessante depois de se ver, tá? Lá do conhecimento. Matemática antiquíssima, né? Etc, etc. Então, isso foi em qualquer ciência, tá? A nossa área de marketing é muito interessante e curiosa, porque o marketing ele é baseado em relações de troca. Isso que eu estou falando, pessoal, por favor, não é só aqui história, genealogia do marketing, não. Isso tudo tem aplicação prática muito direta para vocês. Então, começa com isso aí, olha. O marketing é baseado em relações de troca. Eu quero alguma coisa de você, eu vou te dar alguma coisa para ter isso que eu quero para o meu lado. Né? Então, a partir do momento, há uns 7 ou 8 mil anos, tá? E vai ter gente que fala até 10 mil anos, né? A depender também de quem você lê. Né? Então, entre 7 e 10 mil anos atrás, quando lá os primeiros humanos começaram a fazer trocas, o marketing estava presente ali, as práticas de marketing começaram ali. Tá?
E isso, obviamente, percorreu durante milênios. Então, o camarada lá, ele tinha um monte de ovelha, mas ele não tinha maçã. Então, ele virava lá para o vizinho e falava, vizinho, me dá um saco de maçã aí. O cara falava, pô, eu quero uma ovelha. Ah, não, bicho, mas uma ovelha, pô, imagina te dar uma ovelha. Essa ovelha você vai ficar aí, ela vai te dar leite a vida inteira, depois vai te dar carne, né? Bicho, não, é muito, né? Então você tem que me dar maçã todo ano, tem que me dar um saco de maçã. Era marketing, o cara estava negociando. Quanto é que vale uma ovelha? É uma maçã? Não, são 5 maçãs, aqui é 3. E a coisa foi assim durante bastante tempo, né? Entretanto, você começa a ter, e isso também é outra noção muito importante que a gente tem que ter, conforme as sociedades elas foram evoluindo, os caras foram criando cidades, centros comerciais, né? Os produtos foram melhorando, né? Então, antes cada um fazia para si subsistência, depois começava a fazer também para os outros. Aí tem uma espada que é mais bem feita do que outra. Tem um sapato que é feito de couro, outro que é feito de, sei lá, de pano, de algodão. Então, conforme vai tendo certas distinções, né? A sociedade vai ficando mais complexa, com mais pessoas, né? Com uma certa permeabilidade, né? Do camarada, ele já sabe que, olha, eu tenho aqui Porto, mas eu também tenho outra cidade grande que é Lisboa, então eu posso ir de carroça até lá, a pé, né? Então foram aparecendo grandes centros na Europa, certamente, né, e tal, né? E aí também tem muito mais tempo do que agora eu descrevi aqui, né, de Porto e Lisboa, que são cidades muito mais recentes. Quando começa a ver isso, o comércio, o comércio é quem impulsiona o marketing. Isso, obviamente, até hoje, né? Obviamente, até hoje. Essa pressão do comércio, mais gente querendo consumir. E aí, mais gente querendo. Isso aí tem até hoje naquela curva, tá? Do ciclo de vida do produto, tá? Product Life Cycle. É até hoje essa curva, né? Você começa a reparar que tem uma galera lá que está consumindo um certo produto. Lembra lá da curva do ciclo de vida do produto? Né? E aí tem lá um cara que está ganhando dinheiro fazendo queijo. Está ganhando dinheiro lá. E aí tem outras pessoas em volta que falam assim, pô, bicho, esse troço de queijo dá dinheiro. Vou começar a fazer queijo também. E aí, aquele produto começa a virar uma estrela cadente, né, lá da BCG, e aí começa a entrar mais concorrente, né? Porque o mercado tá em ascensão. Começa a entrar mais concorrente. Aí, quando começa a entrar mais concorrente, o meu queijo é melhor porque ele é mais fresco. O meu ele é melhor porque ele foi feito por freiras num convento e que usando as lágrimas da freira para poder curar o leite. E aí o cara vai começando a buscar diferenciais para poder vender o dele e você não comprar do outro. A mecânica é basicamente essa até hoje. Nesse contexto, eu estou aqui pulando algumas fases, obviamente, né? Você tem aí, cara, o crescimento, né, daqueles grandes centros comerciais, normalmente perto de água, né? Perto de água, porque facilitava o transporte de produto, né? O cara navegar, ir lá e pegar uma coisa, depois ir para um outro sítio lá. Então, os portos, como por exemplo a cidade do Porto, onde eu moro, né, começaram a ser os grandes centros comerciais. Até porque era mais fácil você conseguir, por exemplo, alimento fresco. Imagina o camarada pegar aqui um produto no porto do Porto, né? E ele ter que levar esse produto para a Polônia. Quantos meses o cara não levava fazendo esse caminho a pé ou de carroça? E se ele chegasse lá com o produto, se não fosse assassinado antes, lobo matasse ele, fosse roubada a mercadoria e tal? Era uma coisa complicadíssima, né? Então, conforme esse comércio, por conta das cidades, das populações, foram ficando mais sofisticadas, você começa a ter uma coisa que vocês dão na aula de história, que é a divisão do trabalho. Que é o seguinte, o cara fala assim, opa, eu não estou mais conseguindo dar conta aqui, cara, porque antes eu tinha tudo que eu fazia aqui na minha casa, né? Mas agora eu preciso ter, sei lá, eu preciso ter roupa melhor, porque eu não consigo mais ter tempo de fazer aqui as maçãs que eu fazia antes, que eu plantava antes, e também fazer minha própria roupa, né, e tal. Então eu tenho que fazer roupa. Aí eu vou pegar a roupa de alguém e vou dar para ele maçã. O cara que faz roupa, ele não faz maçã. Então você começa a ter pessoas que fazem certos produtos ou cultivam certos produtos, né? Vão se tornando especialistas naquilo e melhores naquilo, a competição vai acirrando, isso vai acontecendo em várias áreas de produtos, etc, etc. Nessa brincadeira na Idade Média, surgem lá as guildas medievais, né? As guildas medievais começou com
um grupo de artesãos que queria se proteger, né? Então o cara lá ele fazia, né? Ele fazia lá para a cidade dele, né? Ele fazia lá sapato de couro, imagina. Só que aí, bicho, quando tinha lá uma feira importante lá de comércio, que tinha gente de tudo quanto é lugar lá para aquela cidade para poder comprar e vender, tinha outras pessoas fazendo sapato de couro. Aí um grupo ele falou assim: não, bicho, a gente tem que se juntar aqui para poder, né, em primeiro lugar, defender o que é nosso, né, expulsar a concorrência e monopolizar o mercado, literalmente monopolizar. Inclusive, foi esse o fato que terminaram as guildas, né? Foi quanto que monopólio. Quando começou a surgir, nossa, 300 anos depois, lei de monopólio, começou a acabar as guildas. E as guildas foram esses artesãos que se juntaram para se proteger e começaram a dizer como é que o produto tem que ser feito, qual é a qualidade que o produto tem que ter, quanto é que ele custa. Vários elementos de marketing ele mandava, né, e controlava isso muito bem, e chegou a ter guilda na Itália com 50 mil pessoas fazendo parte da guilda. Ele dizia quem podia vender aonde. Então, quando o Rodrigo colocava lá o filho dele, pagava, e pagava para um mestre artesão para ensinar a arte de fazer sapato, e bancava o filho lá dele morando com artesão, né, e tal, lá e tal. Aí esse garoto, depois de passar por vários passos, aprendiz, né, e tal, ele eventualmente poderia virar um mestre artesão, e aí a guilda falava, bicho, agora você pode abrir a sua loja. Aí a sua loja de sapato, você vai abrir em tal lugar. E os caras não faziam só isso, não, cara. Eles tinham uma percepção da importância do business deles para aquela comunidade. Então, muitas guildas, o cara fazia lá teatro, construía igreja, construía salões grandes que serviam para eventos. Ele tinha essa percepção de contribuir com aquela comunidade, né? E era com esse foco de proteção. Inclusive, muitas regras das guildas hoje aparecem em empresas, em sindicatos, em associações de classe, etc, etc, etc. Na OAB, só pode praticar direito quem é advogado, por exemplo. Como são nas guildas, só pode vender sapato quem quer da guilda dos sapateiros. Só pode vender bolsa quem é lá junto com o cara lá do Senhor dos Anéis, que é da guilda dos bolseiros, né? Tem esse tipo de coisa. E a guilda dos construtores, né, dos pedreiros, foi por acaso que surgiu depois a maçonaria, né? O grupo lá dos maçons com a guilda dos artesãos, dos construtores. Muito bem. Então, pronto. Aí essa galera começou a se juntar, guilda medieval e tal, continuou a sofisticar comércio, cidades, etc, etc. E aí a gente vai entrar, estou pulando aqui muita coisa, aí a gente vai entrar agora mais no nosso marketing. Tá? Então, repara aqui. Os bons de comércio, então, por exemplo, a era dos descobrimentos, como eles chamam, né? Que foram as grandes navegações com as invasões dos países e que viraram colônias, inclusive o Brasil, colônia de Portugal, a África, colônia de Portugal, da Holanda, da Bélgica, etc, etc. Então, quando começou esse movimento, isso é um boom no marketing tremendo, né? Inclusive, vale dizer que no final do mercantilismo, né, 1700 e tanto, você começou a ter com mais frequência escolas comerciais. Inclusive, a primeira escola pública dedicada exclusivamente a formar comerciantes é portuguesa, chama Aula do Comércio, tá? De 1757. O próprio rei de Portugal, Dom José, e o primeiro-ministro na época, né, o ditador Marquês de Pombal, né, conhecido anteriormente como Sebastião, eles iam às aulas, eles iam estudar lá o curso, né? E para você gerenciar as grandes empresas portuguesas de vinho, de azeite, das navegações, você tinha que ter sido aluno da escola, da aula do comércio. Então começou a ter essas escolas comerciais, tá? Beleza. Esse movimento da ampliação das escolas comerciais, dada a importância, porque quando acabou o mercantilismo, galera, mercantilismo era país que manda é país que tem acumulação de metal precioso, de colônia e tal. Aí o Adam Smith, no final do século XVIII, lá na Inglaterra, falou o seguinte, galera, olha, eu acho que tem uma galera aí da burguesia, que é um pessoal que é comerciante, que está aí há séculos ganhando muito dinheiro e tem bastante dinheiro, eles não têm sangue azul, não são nobreza, não fazem parte da igreja, mas os caras têm muito dinheiro, cara. Os caras compram o exército, os caras compram poder político, os caras compram casamento para virar família real, aí vira duquês, vira duque, vira duquesa, vira conde, etc, etc. Esses caras estão dominando, e o comércio que vai mudar. O cara foi lá e publicou lá a Riqueza das Nações. Esse livro tem gratuitamente na internet, são vários volumes, obviamente. Adam Smith, 1776.
E aí começa a mudar para a economia liberal, que é eventualmente o capitalismo que a gente tem hoje, né? Então, quando rola essa mudança e os comerciantes começam a ganhar muito peso, então se prolifera também as práticas e a educação comercial, aí a gente entra num problema ou numa característica que passa a ser muito mais relevante para o marketing, que é, antes de haver um pensamento sobre marketing, inclusive sobre gestão de empresa também, que foi no início do século XX, né? Lá com Taylor, Fayol, 1900, 1900 e pouquinho, né, muito próximo do marketing, antes de haver isso, a galera praticava isso. E praticava há muito tempo. E praticava de forma sofisticada. E aí começaram a escrever sobre isso. Então você começa a ter manuais de praticantes de marketing, vendedores, comerciantes, ensinando como ser comerciante, como vender melhor. O cara era praticante, não tinha onde estudar isso formalmente, né? Na escola, vocês entendem, na escola de comércio, ele aprendia o que era importante para o marketing da época, que era matemática, escrever carta comercial em português, inglês e francês. Aprendia sobre direito marítimo, né? Como é que são as regras dos portos que a gente vai, né? Regra de navegação. Eu sou um navio português, esbarrei com um navio inglês, como é que é? Sai dando tiro de canhão? Como é que funciona isso? Tá? Tem direito, né? Tem leis para isso, né? Diferentes medidas, pesos, câmbio, para poder negociar em peso, em libra, em onça, em quilo, em milha, em quilômetro, em lira, em libra, em escudo, etc, etc. Então, eles gostam de estudar para ser um comerciante e um cara de marketing. E aí começaram a escrever sobre isso. E esses manuais práticos, eles vão nos assolar, principalmente desde o início do século passado, 1900 e pouco, até atualmente, nas versões Gary Vaynerchuk e Neil Patel. Tá? Continuam nos assolando. Os manuais práticos de pessoas que não estudam profundamente e falam sobre aquilo que eles fazem na prática. A gente deve ignorar isso? Não. Principalmente porque o nosso cliente é assim. O nosso cliente, a nossa empresa, o dono, ele é um cara normalmente prático. Né? Às vezes ele é um cara que está na terceira geração da empresa. Né? Então o pai fez assim, o avô já fazia, agora está na minha mão, né? E ele vai fazendo aquilo como ele sempre fez, ou então como ele aprendeu, mudando uma coisinha ou outra. Né? Então a prática é muito importante, obviamente. Ela é muito importante. E para os nossos clientes Homer Simpson no sentido sempre falo de não pejorativo, mas de ser ignorante em relação ao assunto que a gente mexe, porque nós somos especialistas, o nosso cliente Homer Simpson, ele não compreende o que está por trás. Né? Ele compreende lá fazer. E às vezes deu certo durante tantos anos e agora não deu mais. Ele não sabe o que fazer, porque ele só aprendeu daquela maneira. Ele só aprendeu aquela fórmula 6 em 7, que é faz essas automações, cai na landing page, essas automações, esses gatilhos, você vai ficar rico. Aí, quando muda uma coisinha, agora deu pandemia, agora mudou aqui, bicho, tá com uma guerra nova. Agora foi eleito um político que é de uma linha completamente diferente. O cara não sabe o que fazer. Ele começa a perder cliente, começa a perder dinheiro, não sabe, porque ele só aprendeu daquela maneira prática. Então, por trás de toda a prática, isso não é Nino falando, tem vários que falam isso, né? Da Vinci, Einstein, o Hobsbawm, por trás de toda a prática existe uma teoria. Por trás de toda a prática existe uma teoria. Então é muito importante a gente compreender a teoria para aplicar melhor. Senão a gente vai ser esse cara. A gente vai ser um cara que aprende a dar a volta no quarteirão fazendo o mesmo caminho sempre, porque foi alguém que. Para dar a volta no quarteirão, você sai da sua casa, faz esse, dá esse espaço, vira aqui e tal. Beleza. E aí, só que se um dia aparece um buraco no meio da estrada, eu caio no buraco. Eu não sei o que fazer, eu não aprendi. Né? Então, a gente está nesse ambiente aqui, ó, da figura, no início do século passado, dos práticos produzindo manuais. Né? Beleza. Só que aí rola o seguinte: o bonitão aí, ó, William James, né, de psicologia, né, o pai da psicologia norte-americana, esse cara foi um cara importante na história do marketing. Você tem uma corrente de pessoas que enxergam o marketing como dissidente, majoritariamente da economia, e outros que enxergam como majoritariamente da psicologia.
o que há de consenso é que o marketing veio principalmente dessas duas áreas, economia e psicologia. Muito bem. Esse camarada aí, tá? Já, né, lá na metade do século XIX, nos Estados Unidos, também normalmente nos Estados Unidos, está o William James, esse camarada ah, que vivia numa época nos Estados Unidos que Boston, Filadélfia, Washington, Nova York, o lado direito, né, portanto, o lado oriental, o lado leste dos Estados Unidos, era levemente mais civilizado, do tipo, tinha universidade, por exemplo, tá? Lado oeste, selva, né? Corrida para o oeste, pegar ouro, matar índio, bandido e mocinho em filme de bang bang. Era isso que rolava. Escravidão comendo solta normal. Eram mundos bem separados, tá? Legal. Então, esse cara nos Estados Unidos, na mesma época que o Billy the Kid matava ainda cowboy e bandido lá no filme do Velho Oeste, ah, ele estudando psicologia, o pai da psicologia, o que despertava ali um interesse ali, né, a onda do camarada, bicho, era, cara, se a gente não prestasse atenção em certas coisas, a vida ia ser completamente impraticável. Imagina a quantidade, olha a época que o cara estava, né? Se compara só com hoje. Imagina a quantidade de estímulo que a gente recebe todos os dias, né? O cara vivia numa época que era bem tranquilo gerenciar os estímulos dessa época, né? Ô, meu amor, vai dar 6 horas da noite, né, e tal. Chegou aqui agora à noite. Já acabou a vida, né, cara? Vamos dormir porque já não tem o que fazer, né? Bom, o cara se preocupava com o seguinte, cara, o que que faz uma pessoa a se atrair por uma outra pessoa? O que que faz uma pessoa querer um objeto? O que que faz uma pessoa, numa multidão, prestar atenção nisso em vez daquilo? Ele ficou louco com essa ideia. E a vida do cara foi dedicada a estudar a atenção, tá? Golaço, importantíssimo, importantíssimo para marketing, mas nessa mesma altura, pouquinho depois, né? Aí já com os alunos dele, principalmente, né? Inclusive os alunos dele lidos à risca pelos gurus, né? Um pouco depois disso, a galera de psicologia, que começou a se interessar por esse assunto, falou o seguinte, cara, seja porque eu, psicólogo ou estudante de psicologia, também sou um empresário ou eu sou um cara que sou dono de uma agência de publicidade, que já havia rudimentar, ou eu trabalho com publicidade, fazendo texto publicitário, havia muito essa interseção entre as áreas. Os alunos do William James começaram a ensinar nos cursos de psicologia a teoria da psicologia da publicidade, tentando ver o que fazia as pessoas prestarem atenção em certos estímulos publicitários e comprar produtos com base nesse estímulo. Olha só que parada alucinante e avançada. Só de psicologia, tá? Então você tem um pessoal de psicologia estudando com psicologia, tá? Estudando na área de psicologia, usando cases de publicidade, processos ligados à atenção e, guardadas as proporções, a tomada de decisão de compra. E, de outro lado, vendedor, comerciante, que às vezes assistia aula de psicologia, fazia curso também, comerciante, vendedor, que praticava aquele troço muito, né? Batendo de porta em porta, andando lá de carroça e de cavalo para vender produto e tal, né? Esses caras, e a publicidade, galera, eram 3 jornais que existiam, né? Jornal lá impresso e tal, a criança gritando lá na coisa, lá na praça e tal, olha, vem beber aqui água e tal. Né? Então, esses dois mundos aqui, de uma galera acadêmica, fazendo psicologia, e os práticos, como havia pouca gente, o mercado era muito mais concentrado, havia essa promiscuidade. Então, você entra no movimento que não parou mais, que era os vendedores e comerciantes pegando esse tantinho da psicologia e escrevendo livros sobre vendas, como ser vendedor
e uma enxurrada nessa época, um período de uns 20 anos, de cada autor desse, querendo dizer qual era o processo mental que passava na mente do consumidor na hora de tomar a decisão. Então, preste atenção. A ideia dos caras, dos dois lados, só que de formas diferentes, eles tentavam chegar a essa resposta, era... Eles estavam convencidos que havia algum processo mental na cabeça do cliente, e esse processo mental fazia com que o camarada saia de um estado de, sei lá, desconhecer um produto até comprar um produto. Então, estava uma espécie de corrida pelo Santo Graal de quem vai descobrir quais são esses passos do estado mental. Aí um falava que era, você tem que despertar a atenção, despertar o interesse e estimular uma ação. O outro falava, atenção, interesse, convicção, satisfação. Aí o outro falava, atenção, eles estavam criando, ou cada um tentando criar o seu, como vocês conhecem hoje, a AIDA. Aquele framework nascido em publicidade, usado no marketing quase que restritamente hoje em dia, não estou falando que eu acho correto, de atenção, interesse, desejo e ação. Eles estavam tentando definir isso. E aí cada um escrevia um livro falando o que achava. Um achava que eram 3 passos, achava que era 7. Tá? E todos eles, principalmente o pessoal da área comercial e de vendas, estudando menos psicologia, porque a psicologia rapidamente evoluiu e começou a ignorar a IDA. Né? Você não vê a IDA na psicologia há muito tempo. Né? Então a psicologia ignorou, porque falou, não, bicho, a nossa ciência evoluiu, então isso aqui a gente já sabe que não presta. A gente já entende melhor o consumidor. A gente já entende melhor como é que é o processo de decisão, o que significa atenção para a psicologia. Então, superamos essa fase. O cara que não estudava, só praticava, estava lá tentando reinventar a roda. E ficava aquela guerra. Alguém, eu não sei quem foi, não me parece ter sido lá o cara que a Wikipedia e o Neil Patel falam, que inventou a IDA. Inclusive, eu li as coisas que o cara fez, vários livros dele, não tem nada sobre ele. Pelo contrário, ele dá uma outra solução para a IDA, tá? E aí, em algum momento, virou a IDA. E a gente usa até hoje. Curiosamente, um cara de sobrenome Knox, tá? Isso tem lá na aula, em 1925, aluno do William James, desculpa, agora eu não sei se foi o Knox ou o Strong, tá? Tá? Me perdoe, vocês vão ver lá no curso também, depois eu vou lembrar daqui a pouco. Engraçado, em 1925 ele falou, olha, a gente está aí, cara, há quase 3 décadas, um monte de gente escrevendo manual de venda, tentando descobrir aqui qual é a IDA que vai funcionar. O cara fez essa pesquisa. O que vingou foi a IDA, e eu, que escrevo sobre isso também, sou aluno de psicologia de Harvard, eu sou professor, na verdade, né? Esse cara aí, e eu fico preocupado, eu fico curioso, melhor dizendo, porque alguns desses comerciantes falaram que o passo final era a satisfação do cliente. E isso me parece fazer sentido, o cara falando, isso me parece fazer sentido porque a pessoa que fica satisfeita, provavelmente ela vai retornar para comprar mais. E, entretanto, depois se ignorou satisfação. Então, tu vê que era tão maluco esse meio, o meio que fez a IDA vingar até hoje no marketing, nesse mesmo meio, tinha pessoas que falavam de satisfação e o cara que gritou mais alto ignorou satisfação. E nós sabemos, obviamente, que satisfação é um dos ápices que a gente tem que buscar no marketing. Inclusive, o NPS que eu falava para vocês antes é baseado em satisfação do cliente. Tá? Dou exemplo para vocês aqui brevemente de um manual prático. Esse manual aqui de 1912, olha quanto tempo tem. E se eu dissesse para vocês que eu peguei isso no blog do guru famoso do momento, vocês iam acreditar. Né? Como escrever publicidade que vende. Os métodos matadores de qual 146 publicitários altamente qualificados fazem o seu layout e a sua copy. Reasons Why, isso aqui está lá nos cursos de guru até hoje. Tá? Fazer a melhor copy, e aqui o cara fazendo testing, 1912. Isso aqui é teste AB. Isso aqui é teste AB, depois você vai ler lá. Né? E aqui é aquela coisa do cara já tentando brincar com funil aí, né? Olha, o cara está nesse ponto do funil,
é atenção. Você tem que fazer o quê? Tem que postar SEO, palavra genérica. Era a mesma coisa, cara. Era a mesma coisa. E esse tipo de movimento do mercado prático tem suas coisas benéficas, né? A prática ela pressiona muito a academia a ser mais ágil, a ser mais próxima e a estudar certas coisas. A prática, por vezes, ela se movimenta mais rápido do que a academia consegue pensar, né? A prática tem muito mais gente, né? Então tem várias coisas legais. A prática é óbvio que é importante, porque mesmo a teoria ela tem que ser colocada em prática para ser testada. Então tem coisas muito legais. O problema é a gente, no atual grau de sofisticação, que as ciências ligadas ao marketing, o próprio marketing, a psicologia, a gente fala de neurociência hoje em dia, neuromarketing, a neurociência aplicada ao marketing. Então, nessa fase que a gente está de computação quântica, de artificial intelligence, né, de avanços diversos em psicologia, de compreensão do ser humano, bicho, em compreensão do nosso lugar do universo, cara. Da gente estar alguns meses aí para poder ver, sei lá, o planeta lá que o James Webb descobriu que tem gases artificiais na atmosfera, né? Se de fato são gases artificiais que não são criados naturalmente, né? Imagina a importância que é ter uma descoberta como essa. Então, porra, a gente tem que estudar também o que está acontecendo. Senão, aí acontece esse tipo de coisa. Senão a base do marketing vira persona. Vocês depois vem lá a aula e lê o artigo de 2020 do Alan Cooper, o cara que criou a persona, falando assim, galera, eu não sei nem como é que o pessoal de marketing usa isso, eu não fiz pensando em pessoal de marketing. E a minha própria equipe, aqui da minha empresa que inventei persona, os caras levam anos para poder aplicar a persona como eu criei. Então, eu não sei o que está fazendo publicidade e marketing. Fora outros tantos artigos que eu vou colocar para vocês, né? Então, essa confusão que a gente vem nutrindo há mais de 100 anos no marketing, e aí com grandes momentos problemáticos, né, como o próprio Drucker, né, que foi aquele que começou falando, olha, ele sabia muito marketing, né, e economia também, e estratégia também. Só que, de repente, ele tinha outras prioridades. Então, ele foi um cara que começou com aquela história de, olha, você não pode pagar a minha consultoria, você não pode estudar em Harvard, mas não tem problema não. Eu vou fazer aqui um livro falando para você os 3 passos que eu coloquei na Volkswagen para ter sucesso hoje. Ele começou com isso, né? De pegar problemas altamente complexos do tipo, GE está quase falindo. Aí ele ia lá, era consultor da GE, dava lá as presepadas dele, e depois ele dava uma palestra falando os 5 pontos que faz a GE ser a empresa importante que é hoje em dia. E aí o pessoal lá anotava e tentava replicar na empresa. Ele começou com esse tipo de história. Depois o Tom Peters, na década de 80, já um pouco depois, e aí a coisa vai só degringolando e piorando, né? Então a gente chegou nesse ponto, né? E aí a gente está nesse mar de mesmice e superficialidade. Essa introdução, pessoal, e eu vou fazer aqui a nossa pausa para a gente poder tomar um café, esse grande momento inicial, que é o diferente que a gente ia ter para colocar aqui hoje na aula, é porque eu acho, usando inclusive o gancho do Dia Internacional do Profissional de Marketing hoje, né? Eu acho muito importante que vocês tenham, ao menos, essas sementes de dúvida que seja plantadas na cabeça de vocês, dúvida no sentido de pode ser que eu não acredite totalmente do Nino, mas, porra, me dá o benefício da dúvida, cara, vai procurar, vai ver a aula essa, vai ler os artigos que eu recomendo, vai estudar, cara, você mesmo, porque é muito importante. Porque a partir de agora, galera, a gente vai trabalhar com pen de canvas, que é uma maneira, é uma metodologia da gente pegar o marketing estratégico e entregar no formato de um plano para o cliente. Só que você vai ter um caminho de aprender passo 1, 2, 3, 4 e fazer e ganhar o teu dinheiro. É possível, com alguns limites. Poderia ganhar mais, poderia trabalhar com mais facilidade, talvez com mais prazer, tá? E a outra linha é compreender que a gente trabalha com marketing estratégico, que o marketing ele é indissociável da organização, que é um diferencial hoje e cada vez mais ter essa mentalidade estratégica, e é com essa cabeça e compreensão que a gente vai aprender o Pen de Canvas para poder ajudar as empresas. E isso faz total diferença.
esse mindset, me perdoe a expressão gurútica, esse mindset, ou essa mentalidade, faz toda a diferença na hora de a gente trabalhar, na hora de a gente atender o cliente, na hora de a gente saber lidar com a realidade que chega a ele, porque o que chega ao cliente é isso que está aqui na tela de vocês. É o volume de zumbis, as seclas de gurus, pessoas que têm na mente o marketing, na superficialidade de um pires, é o que está assediando o nosso cliente. E a gente está num outro momento, estamos numa outra praia, vamos ter algumas dificuldades, porque vai ter cliente que vai falar assim: a Ariadne está vindo muito com coisa aí que tem que pensar muito e tal. Eu prefiro esse cara que veio aqui mais cedo, que falou que não tem mistério. A gente coloca dinheiro no Google, passo 1, 2, 3, de acordo com um cara lá que ganhou não sei quantos milhões lá fazendo coach, e a minha empresa vai ganhar dinheiro também. Aí ele vai gastar muito tempo e muito dinheiro até aprender que coisa está errada. E se der certo, pior é isso, né? Se der certo, ou quando eventualmente uma coisa dessa dá certa, eu não posso fazer uma associação. Como eu segui esses passos, deu esse resultado. Eu não posso, porque isso não é metodologicamente correto, o ponto de cá. Tá? Não há essa relação. Se você vê, por exemplo, olha, um poste na rua, um poste caído na rua, e em cima desse poste tem uma gaivota, você não pode falar que é porque a gaivota está lá em cima que o poste caiu. Não existe essa correlação, embora tenha uma ligação entre os dois. A gaivota está lá num poste caído. Tá? E a gente não vai trabalhar dessa maneira. A gente vai trabalhar de uma maneira que eu, para eu, como estrategista, ter segurança e para que eu possa passar essa segurança e maximizar a possibilidade do meu cliente, da minha empresa, de ter resultado concreto e ser bem-sucedida, eu vou trabalhar de uma outra forma. Tá? E vocês, espero, muito rapidamente, conforme vocês forem, espero que vão, exercícios, estudando, você vai perceber que a maneira de você lidar com o seu cliente, o vocabulário, a forma de você conduzir o teu trabalho e conduzir o cliente, mesmo essas coisas tão simples, cara, como interações, vão modificar. E o teu cliente vai perceber isso. Ele vai perceber isso. E aí é o seguinte, se ele não contratar você porque ele acha que o seu papo dá muito trabalho e é muito complicado, porque nesse outro caso aqui ele preenche um formulário online e já sai para ele um planejamento por R$ 29,90, não é um problema. Não é um problema, porque você não está competindo aqui. Esse não é teu mercado. Você não vende milagre, não vende fórmulas, não vende nada disso, cara. O teu trabalho é esse. O que você tem que ficar chateado é quando um camarada que compreende a importância do marketing de planejamento, ele não quis te contratar ou te confundiu com um guru, não tem importância. Mas se você não quer me contratar porque você prefere essa outra linha, beleza, cara. Então vai lá trabalhar com persona, tá? Pessoal, então eu vou dar uma pausa aqui, mas obviamente antes da pausa, alguém tem algum... Eu não vi o chat, tá? Não sei se vocês colocaram alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta, comentário, colocação, antes que a gente possa dar uma pausinha para poder tomar um café? É muita coisa, né? Muita coisa para digerir, né? E o pessoal novo ainda tá um pouco encabulado, está um pouco tranquilo. Beleza, olha, vamos dar 15 minutos, a gente volta então, 1h25, a depender do teu fuso, tá? 1h25. Eu aviso lá no chat, estou voltando, tá bem? Então até já, 1h25. Não precisa sair não, tá? Vou só desligar aqui a câmera, tá? Com licença, até daqui a pouco. Obrigado.